Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos aí novamente para o nosso curso da segunda série do ensino médio, aula 10, ou seja, 1/3 do nosso curso agora. E, galera, hoje a gente vai dar uma sequência trabalhando com a nossa segunda aula da primeira lei da termodinâmica. Na aula passada, a gente começou a falar sobre a primeira lei da termodinâmica e, nessa primeira lei da termodinâmica, qual que era a nossa discussão? Era um princípio básico de conservação da nossa energia, certo? Como que esse princípio se dava? A gente estava discutindo sobre como energeticamente se comporta um gás, ou seja, quando você fornece calor para um gás ou quando você retira energia desse gás na forma de calor, cara, o que que acontece com ele? Bom, a gente viu que esse calor, quando ele chega ao gás, ele se expressa dentro desse gás de duas formas. Ou esse gás realiza um trabalho, no caso, ele gasta essa energia fazendo algum processo físico, ou esse gás armazena essa energia, ele tem um aumento da sua energia interna. Então a gente tinha uma lógica que era a seguinte: quando você tem um calor recebido por esse gás, ou seja, quando esse calor é positivo, ele está recebendo energia, esse gás ele vai realizar algum tipo de trabalho, ou seja, ele vai realizar uma expansão. Ou esse gás vai fazer o quê? Esse gás vai armazenar essa energia dentro dele, ou seja, ele vai ter um ganho de energia interna, certo? Geralmente, quando você fornece essa energia na forma de calor, acontece os dois caras ao mesmo tempo. O gás tanto esquenta quanto ele realiza um trabalho, certo? Mas a gente estudou situações em que acontece exclusivamente um processo de expansão, às vezes exclusivamente um processo de aquecimento. Por exemplo, quando eu falava assim, ó, o processo é isocórico. Bom, se o processo é isocórico, quer dizer que o gás não pode expandir, ele não pode aumentar o seu volume. Por exemplo, um gás que está dentro de uma panela de pressão. Então você entendia que se o processo é isocórico, quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho não poderia acontecer, não tem como ele expandir nem comprimir. Ou seja, se você tiver dando calor para esse gás estiver recebendo calor, o que vai acontecer? Ele vai armazenar essa energia dentro dele, ele vai esquentar, certo? E se você estiver tirando energia na forma de calor dele, o que acontece? Ele vai ter uma queda na sua energia interna. Beleza. Então, assim, galera, essas situações particulares foram todas estudadas na nossa aula passada, tá? Todas as condições citadas no nosso vídeo passado. Só que, nessa nossa aula de hoje, a gente vai observar que esse trabalho aqui, em particular, tem uma forma de você calcular ele, assim como essa variação da energia interna tem uma forma particular de você resolver ela. Então, o que acontece? Às vezes, ao invés dele falar assim, ó, viu, o cara recebeu 400 joules na forma de energia, na forma de calor, e aí ele realizou um trabalho de 100 joules. Ah, daí tu vai pensar, bom, se ele recebeu 400 e depois ele gastou desses 400 100 realizando algum trabalho, isso quer dizer que 300 joules serão armazenados na sua energia interna, ou seja, 300 joules serão destinados a um processo de aquecimento desse gás, beleza? Agora, nesse nosso caso, o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos observar que existe um modo de você calcular esse trabalho. Então, eu posso falar que o cara recebeu 400 joules de energia na forma de calor, por exemplo, e ao invés de eu falar quanto que ele realizou o trabalho, eu falo algumas coisas que aconteceram com ele. Ah, ele se expandiu, ele sofreu uma variação no volume de tanto, a pressão que ele estava sofrendo era tanto, ou ele se comportou de acordo com um gráfico. Então a gente vai entender como nós calculamos individualmente esse trabalho e como nós calculamos individualmente essa variação de energia interna, beleza? Então, pessoal, vamos lá para o nosso caso. A gente vai trabalhar primeiro com o conceito do trabalho, beleza? O trabalho termodinâmico. O que é o trabalho termodinâmico? O trabalho termodinâmico em si consiste na energia que esse gás gasta ou na energia que esse cara recebe em um processo de expansão ou compressão. Então a gente vai dizer que isso aqui é uma forma de energia que o gás gasta em uma expansão, gasta em uma expansão, certo? Ou a energia que esse gás recebe quando alguém está comprimindo ele em uma compreensão. Em uma. Posso falar compressão, porque é pela pressão que esse cara comprime, certo? Ou eu posso dizer uma contração, que seria quando ele reduz o seu volume, tá? Vou colocar compressão aqui, certo? Compressão. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai entender o seguinte: como que você faz isso? Existe um caso particular que é quando as nossas transformações são isobáricas, ou seja, quando você tem situações em que a pressão é constante sobre esse gás. Pressão constante. Nesse tipo de caso,
Como que a gente calcula o trabalho? O trabalho será calculado pela seguinte equação. Trabalho igual a pressão vezes a variação do volume desse gás, certo? Lembrando que aqui tem algumas coisinhas envolvendo unidade. Esse trabalho, ele vai ser mensurado aqui, ó, em joules, certo? E aqui, para esse trabalho ser em joules, é necessário que essa pressão que você esteja exercendo sobre ele, na hora de você jogar na fórmula, ela esteja na unidade de Pascal, certo? Tem que estar na unidade de Pascal, senão não vai dar erro aqui. Assim como este volume aqui precisa estar na unidade de metro cúbico, certo? Então, lembrando aqui que se ele falar pressão em atmosferas, tem que lembrar que 1 atm, uma atmosfera, corresponde a 1 vezes 10 elevado na quinta Pascal, certo? Assim como se ele falar uma situação de litros, que é muito comum também, 1 litro. Lembra que dentro de 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Pensa numa caixa d'água. Uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro cabe 1000 litros. Então, a gente vai dizer que 1 litro corresponde a 1 vezes 10 elevado na menos 3 metros cúbicos. Às vezes tem que fazer essa conversão, às vezes a questão é legalzinha com você e ela te passa já nas unidades de sistema internacional. Então, ao invés do cara te falar quanto trabalho realmente o cara realizou, ele fala como que foi a expansão dele sobre uma pressão constante. Ou ele te passa um gráfico. E em gráficos, o que vai acontecer? Ó, em gráfico vai acontecer o seguinte, tem duas situações. A primeira é o cara sofrer um processo termodinâmico qualquer aqui, ó. Vamos supor que ele saiu de um ponto A e veio para um ponto B. Como é que eu calculo esse trabalho? Bom, como o trabalho é pressão vezes a variação do volume, você vai ver que, tecnicamente, a área dessa sua região será igual ao seu trabalho. Então, a gente vai pegar aqui e pensar que é só calcular essa área que você terá o seu fator de trabalho definido. Então, aqui, o trabalho sendo igual à área, certo? É uma igualdade numérica, então muitas vezes o professor coloca um N aqui porque é uma igualdade numérica, beleza? Com um detalhe, tá, pessoal? Se você estiver vindo para a direita, quer dizer que o seu volume está aumentando, então quer dizer que seu ΔV é positivo. Então, quando esse teu ΔV for positivo, quando o teu ΔV for positivo, isso quer dizer que esse trabalho será positivo, certo? Isso quer dizer que esse gás está gastando energia e fornecendo energia para o meio externo. E, obviamente, quando o seu ΔV for negativo, quando você estiver vindo para a esquerda nesse teu gráfico, ou seja, seu volume estiver diminuindo, aí o seu trabalho também será negativo. Então, você tem que tomar cuidado que não é só calcular a área, é calcular a área vendo para qual lado você está indo. Se está indo para a direita, você está se expandindo, então esse trabalho será positivo. Se está indo para a esquerda, você está contraindo ou comprimindo e esse trabalho será negativo, certo? E existe uma outra segunda situação, que é os casos que a gente vai ver principalmente lá na segunda lei da termodinâmica, que são os nossos ciclos termodinâmicos. Imagina o gás passar por um processo cíclico, no qual esse gás sofre um aumento de pressão, aí depois do aumento de pressão ele se expande, aí depois ele tem uma queda na pressão, e aí, por fim, ele retorna ao ponto de origem, onde ele volta à mesma pressão inicial e mesmo volume inicial. Ou seja, ele sofre um ciclo aqui, A, B, C e D. Cara, como é que você vai calcular o trabalho? Bom, você também vai calcular com a área, mas vai ser somente a área dentro desta região. Não precisa fazer a área abaixo da curva. Você faz a área dentro dessa região aqui. Beleza? E aí, você já vai ter o valor desse trabalho. Trabalho igual a área novamente. E novamente com aqui um detalhe. Quando o teu ciclo termodinâmico tiver um sentido aqui horário... Opa, saiu errado aqui, vamos lá. Aí, quando o teu ciclo termodinâmico tiver um sentido horário, você vai considerar que esse trabalho é positivo, ou seja, o gás sofreu processos que no fim das contas ele gastou energia no fim das contas e ele forneceu energia para alguém. Agora, quando esse ciclo termodinâmico for um ciclo termodinâmico num sentido
anti-horário, aí o que vai acontecer? Esse trabalho vai ser negativo. Então, quando você for calcular essa área interna, beleza, calcula normal. Aí veja se o ciclo é horário ou anti-horário. Horário positivo, anti-horário será negativo. Beleza? Então, outro método pelo qual você pode calcular o trabalho aqui, né, pessoal? Lá na mecânica, a gente estuda trabalho como sendo força vezes distância, e você vai ver que isso tem tudo a ver com essa fórmula, tá, pessoal? Isso aqui tem tudo a ver. Na verdade, a pressão é força sobre área, né? Então dá para você demonstrar por aquela noção de pressão sendo força sobre área, que a fórmula fica desse jeito, beleza? Então, pessoal, sendo assim, a gente viu que tem um método pelo qual você pode calcular o trabalho, mas também tem um método pelo qual você pode calcular a variação da energia interna. Pessoal, aqui eu não tenho como fazer toda uma dedução demonstrando para você da onde que isso aqui se origina, certo? Mas quando você for calcular a variação da energia interna, você terá dois métodos para fazer isso. O primeiro método é o seguinte, é para o caso dos gases monoatômicos. O que são gases monoatômicos? São estruturas gasosas em que as moléculas só têm um átomo, por exemplo, o hélio. O hélio, se você pegar o gás hélio, ele não vai ser hélio 2, não, ele vai ser hélio isolado, serão átomos de hélio isolado. E aí a gente vai entender que esse tipo de gás ele tem um grau de liberdade um pouquinho menor. Então, como ele tem um grau de liberdade menor, ele tem menos energia interna. E aí a gente vai dizer que a variação da energia interna desse cara será 3 meios de N vezes R vezes ΔT, certo? Para gás monoatômicos, 3 meios de NR ΔT, certo? Ou você pode fazer o seguinte, ó, isso aqui se baseia naquela equação de Clapeyron, PV igual a N vezes R vezes T. Então, ó, como eu tenho NR ΔT, eu posso pegar um PV no início e um PV no final, e eu vou ter esse valor de NR ΔT. Então, pode ser assim, ó, ΔU igual a 3 meios de pressão final vezes volume final menos pressão inicial vezes volume inicial, beleza? E aí o que acontece no outro estilo de gás, que é o gás diatômicos? Aí você vai ter, por exemplo, olha o hidrogênio. Quando você pega o gás hidrogênio na natureza, esse cara aparece como H2. Ele não fica isolado, não é um átomo isolado. Ele é um par de átomos, certo? Assim como o nitrogênio, assim como o oxigênio, que a gente encontra na natureza como O2. Aí a variação da energia interna, a fórmula vai ser quase a mesma coisa. Só que ao invés de 3 aqui, ó, vai ser 5. Ou seja, a variação da energia interna é 5 meios de NR ΔT. Ou ainda, variação da energia interna igual a 5 meios de pressão final vezes volume final menos pressão inicial menos vezes volume inicial, certo? Então, assim, galera, essa segunda parte, principalmente, eu vejo muito mais a cobrança dentro da química do que dentro da física, tá, pessoal? Eu confesso para vocês que até na lista de exercícios que eu marquei para vocês, eu dei uma caçada, mas eu não encontrei nenhuma situação de gases diatômicos, eu só encontrei casos monoatômicos, que é como geralmente na física se cobra. Então, assim, eu falo para meus alunos, ó, gente, quando vai calcular o trabalho, pressão vezes variação do volume ou a área do seu gráfico pressão-volume, beleza? Agora, quando você for calcular a variação da energia interna, geralmente é esse cara aqui, 3 meios de NR ΔT ou 3 meios de pressão final, volume final, pressão inicial, volume inicial, beleza? Então, assim, de forma geral, eu vejo essa cobrança dentro de provas de física, tá, pessoal? Agora, é lógico, como eu estou fazendo aqui um vídeo que pode ir para qualquer canto do Brasil, talvez você more numa região em que as provas aí já cobraram coisas do tipo. Mas eu digo para você assim, na região sul aqui, onde as provas principais são Federal do Paraná, o EPG, o UniOeste e algumas outras universidades públicas, Enem também, obviamente, né? Cara, eu nunca vi cobrarem a situação dos 5 meios de NR ΔT. Talvez enfim, eu tenha deixado passar em branco alguma coisa, mas enfim, galera,
É isso, beleza? Então, o que vai acontecer na nossa sequência dos exercícios? Diferentemente da nossa lista de exercício anterior, em que você tinha um trabalho já definido, em que você tinha um ΔU já definido, você vai poder receber um gráfico que vai te permitir calcular o trabalho e aplicar essa primeira lei da termo, ou até mesmo num gráfico, porque você pode pensar assim, ó, se eu pegar um gráfico aqui, ó, pressão versus volume, e aí eu falo assim, ó, o cara saiu do estágio A para o estágio B. Bom, tu tem um volume e uma pressão no estágio A, tu tem um volume e tu tem uma pressão no estágio B. Então, se você aplicar isto aqui, ó, você consegue a variação de energia interna desse cara, beleza? Então, você pode obter essa variação de energia interna também pelo gráfico. É só pegar o ponto de início, o ponto final e fechou. Então, inclusive, se você pegar um gráfico em que você tem uma situação assim, ó, o cara saiu do estágio A e veio para um estágio B, e ele é um gás monoatômico. Aí ele veio assim. Se você calcular a área, tu encontra o trabalho. Se você pega pressão vezes volume no início, pressão vezes volume no final, e joga aqui nessa tua lógica, você também consegue a variação de energia interna. E aí você consegue esclarecer quanto de calor foi necessário fornecer para isso acontecer, beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa nossa aulinha. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. A aulinha mais curta hoje, a aulinha um pouquinho mais dinâmica, certo? E é isso aí. Se você está curtindo, por favor, não deixe de mandar o seu likezinho aí para nós e não deixe de marcar aí o sininho e se inscrever no canal, ok? Forte abraço a todos e nos vemos na nossa aula de exercício, galera. Tchau, tchau!